Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e no vídeo de hoje nós continuaremos a discussão sobre o tema deformações, tema esse que é alvo, do capítulo 24 da apostila de resistência dos materiais e mecânica dos sólidos que eu tenho editado aí ao longo do tempo. Caso você queira uma cópia gratuita dessa apostila, basta me escrever nesse endereço de e-mail que está na sua tela. No vídeo anterior, nós começamos a discussão sobre essa variável que tem grande importância no problema de mecânica dos sólidos e também de resistência dos materiais, que são as deformações. Tá? Então nós discutimos que a importância das deformações em um projeto geral, certo? Um projeto estrutural que possa envolver uma edificação, uma manufatura ou mesmo algum tipo de peça mecânica. E também verificamos e chamamos a atenção de vocês com relação à importância de nós garantirmos níveis limites de deformações em nossos projetos. Tá? De tal forma que quando a estrutura que nós projetarmos estiver solicitada por um dado carregamento, a estrutura não só seja capaz de resistir àquele carregamento, mas também ela seja capaz de cumprir essa tarefa sem se deformar excessivamente, de tal maneira que a nossa manufatura ou produto ela continue atendendo aos requisitos de segurança mecânica, ou seja, de estado limite último, mas também ela atenda aos requisitos de uso da estrutura, ou seja, ela atenda aos estados limites de serviço. Definimos que as deformações elas podem ser normais ou distorções. As deformações normais estão intrinsecamente associadas a alongamentos ou encurtamentos do ponto material sobre análise, e que as distorções estão associadas, como o próprio nome diz, às distorções que o corpo está submetido e que ocorrem devido à atuação dos carregamentos. Então, vocês podem lembrar, as deformações normais é uma medida adimensionalizada do quanto o corpo alonga ou quanto o corpo encurta, ao passo que as distorções estão associadas com giros relativos, envolvendo situações indeformada e deformada. Vimos também que as deformações elas podem ser organizadas por meio de uma representação como essa que está na sua tela, que é uma representação tensorial, uma vez que as deformações são grandezas tensoriais. Ok? Então, num dado projeto ou num dado ponto material que pertença a um corpo qualquer, nós teremos a presença de 3 deformações normais e também de 3 distorções, as quais atuam nos planos XY, XZ e YZ. Lembrando, claro, que essas componentes de deformação foram assim definidas assumindo o sistema cartesiano de coordenadas. Nós poderíamos definir também deformações equivalentes em outros sistemas de coordenadas, como o sistema de coordenadas polar, cilíndrico, esférico, por exemplo. Vimos também, da aula passada, que a partir desse problema tridimensional geral, nós conseguimos resolver problemas bidimensionais sem perda representativa, sem perda significativa de representatividade do problema. Então, dessa maneira, nós conseguimos caracterizar os problemas que nós chamamos de problemas de estado plano de deformação, no qual as componentes não nulas do tensor de deformações estão contidas em um único plano. Tá? Em particular aqui, como está ilustrado na tela de vocês, eu escolhi o plano XY para caracterizar o plano das deformações. Então, nesse caso, nós temos as deformações normais εx e εy, e também a distorção γ-xy presente nesse plano de deformação. Certo? Na sequência, discutimos também o fato de que as deformações estão intrinsecamente conectadas às variações de deslocamento. Então, se um dado corpo se movimentar rigidamente no espaço, claro, o corpo ele vai possuir em seus pontos materiais deslocamentos diferentes de zero. Mas como ele está se deslocando rigidamente no espaço,
todos os pontinhos que compõem esse corpo possuem o mesmo deslocamento. Então, quando nós calculamos a derivada ou a variação desse deslocamento, nós concluiremos, né, que essa variação ela é nula. Consequentemente, o corpo não se deforma. Tá? Para que exista uma deformação não nula, né, ou seja, para que exista uma mudança de forma no corpo, esse campo de deslocamentos precisa possuir um gradiente não nulo. E o que isso significa? Significa que cada pontinho material que compõe o corpo, ele se movimenta, né, com uma intensidade diferente. Então, com isso, o corpo ele altera a sua forma. Tá? Então, eu sugiro que vocês, se quiserem verificar, né, ou entender isso aqui de uma maneira bem clara, vejam o vídeo anterior, onde eu mostrei, né, aquele experimento com os balões preenchidos com fluido, né? Ou seja, o balão ele é extremamente deformável, a gente consegue verificar essa mudança de forma. Tá ok? Uma vez que as deformações estão associadas aos deslocamentos, né, ou ao campo de variação de deslocamentos, automaticamente, né, ou intrinsecamente, as deformações também dependem, né, do sistema de coordenadas no qual os deslocamentos e, consequentemente, essas variações são descritas. Tá? Então, se nós pensarmos que os deslocamentos são grandezas vetoriais, né, um vetor naturalmente precisa de um sistema de coordenadas para a sua descrição. Tá? Dessa maneira, as deformações também, né, precisam desse sistema de coordenadas, o qual pode ser diferente de acordo com o interesse do analista. Dessa forma, no vídeo passado nós mostramos, né, que eu consigo associar as deformações definidas em um sistema de coordenadas cartesiano qualquer com um outro sistema de coordenadas cartesiano rotacionado em relação a esse primeiro. Então, com isso, nós demonstramos para vocês no último vídeo essas duas equações, né, que permitem que a gente calcule a deformação normal εx em um plano, né, inclinado de um dado ângulo θ em relação ao eixo x global ou ao x do sistema de coordenadas π, né, ou inicial. A mesma coisa para a distorção γxy, né? A gente consegue determinar a intensidade dessa distorção, né, com base, né, nas componentes de deformação calculadas no sistema π ou no sistema inicial e também com base no ângulo de defasagem ou no ângulo de giro existente entre o eixo x e o eixo x', né, que é o eixo x', que é normal ao plano de atuação da distorção γxy linha. Ok? Então, se vocês se lembram lá, nós fizemos, né, assumimos lá, né, alongamentos das direções x, y e distorções, nós obtivemos essas duas equações. O tópico do vídeo de hoje é mostrar para vocês que existem valores extremos para a deformação normal e também para a distorção. Se nós olharmos para essa equação da variável εx', nós vamos verificar que ela depende, né, do cosseno de 2θ e do seno de 2θ. Como essas funções trigonométricas, seno e cosseno, apresentam um caráter periódico, né, de variação, variam de -1 a 1, certamente existirão ângulos particulares nos quais as deformações εx' apresentarão valores extremos, né, ou seja, valores máximo e mínimo. A mesma observação é válida para a distorção. Existirão também, né, ângulos particulares θ, nos quais as distorções serão de valor extremo, ou máximo ou mínimo, nesse caso. Então, esse é o tópico do vídeo de hoje. Então, como que nós fazemos para obter valores máximos e mínimos de funções, né? Se nós puxarmos aí o conhecimento lá do cálculo 1, a gente vai verificar, né, que se eu tenho uma dada função e derivar essa função igual a zero, o que eu consigo determinar é um ponto de inflexão dessa função, né? Ou seja, um ponto cuja derivada é nula, então um ponto de inflexão que vai permitir depois que eu determine se esse ponto ele é um máximo ou mínimo. Então, no caso da deformação normal εx', a gente pode derivar essa equação em relação a θ, que é a variável de interesse, e com isso a gente obtém, né, uma expressão que permite a gente calcular essas direções particulares. Então, se nós tomarmos a expressão do εx', vamos derivar esse cara aqui em relação a θ. Então, esse primeiro termo, como ele é constante, ele desaparece.
o segundo termo, né, derivada de cosseno é menos seno vezes, né, a derivada de quem está aqui dentro, então por isso aparece esse menos e esse 2. E a mesma coisa aqui, né, derivada de seno é cosseno, vezes a derivada do carinha que está aqui dentro, por isso que aparece esse 2, igual a zero. Então quando a gente faz essa manipulaçãozinha simples aqui, né, nós vamos obter como resultado que a tangente de 2θ é igual a gama xy epsilon x menos epsilon y, ok? Então você fala, legal, muito interessante essa equaçãozinha. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que a função trigonométrica tangente, ela possui valores iguais para ângulos defasados de 180 graus. Tá? Então, se eu escolher, por exemplo, a tangente de 0 e a tangente de 180, o resultado vai ser o mesmo, ok? Ou seja, zero nesse caso. Então, dessa maneira, né, como a função tangente apresenta, né, defasagens de ângulos de 180 graus para a obtenção do mesmo resultado ou do mesmo valor da função tangente, essa expressão mostrada na tela de vocês, ela retorna automaticamente dois ângulos θ defasados de 90 graus, né, nos quais, né, nós observaremos, né, valores extremos, né, da deformação normal. Mas por que 90 graus? É por causa desse 2, né? Quando eu faço o arco tangente aqui, vai me resultar dois ângulos defasados de 180. Quando eu divido por 2, eu vou obter dois ângulos defasados de 90 graus. Tá certo? Então, muito tranquilo. Essa expressão aqui, ó, de tangente de 2θ, gama xy, epsilon x menos epsilon y. Lembra alguma coisa de vocês ou não? Ela é familiar para vocês ou não? Pensem aí. Para isso, lembrem lá da análise das tensões principais. Tá? Se nós substituirmos aqui, ó, epsilon x por sigma x, epsilon y por sigma y e gama xy por 2 tensão de cisalhamento, o formato da equação é o mesmo. Tá? Então, isso aqui é interessante e eu gostaria muito que vocês fizessem essas associações, né, da análise de deformações com a análise das tensões. Se nós substituirmos os dois ângulos θ, que são o resultado dessa expressão aqui, ó, que nos conduzem, né, à variação nula da epsilon x', na primeira expressão que está na tela de vocês, o resultado disso é a equação que está aqui embaixo, tá? Que é uma única equação, mas que permite a gente calcular dois valores que nos conduzem aos valores extremos de deformação num dado ponto. Okay? Então nós teremos aqui, ó, nós poderemos calcular a deformação ε1, que nós vamos chamar de deformação principal. Ela vai ser igual a εx mais εy sobre 2, mais esse termo todo dentro da raiz. Já a deformação principal ε2, ela vai ser igual a εx mais εy sobre 2, menos esse termo todo dentro da raiz. Tá? Então, por que nós escolhemos essa ordenação? Né? De tal maneira que a deformação principal ε1 ela seja sempre maior do que a deformação principal ε2. Tá? Mera convenção aqui para a gente. Tá? De tal forma que o ε1 ele indique para a gente o máximo alongamento atuante naquele ponto ou o menor encurtamento possível nesse mesmo ponto em análise. Ok? De forma semelhante, né, ó, essa expressão aqui, ó, de epsilon 1,2, ela se parece muito, em termos de formato, né, com a equação que permite a gente calcular as tensões principais, ou sigma 1,2, né, as duas tensões principais do plano. Tá? A essas deformações aqui, ó, que estão contidas nessa equação, nós damos o nome de deformações principais, porque elas são os máximo e mínimo valores que podem acontecer num dado ponto material. Da mesma forma, os ângulos θ que saem dessa equação aqui, ó, do tangente de 2θ, gama xy, epsilon x menos epsilon y, nós dizemos que são as direções principais atuantes naquele ponto material. Tá?
Tranquilo? É muito parecida, né, essa análise com aquele problema das tensões. De forma similar, nós podemos determinar também quais são as distorções máximas e os planos onde elas atuam. Para isso, a gente adota a mesma estratégia, né? Nós escrevemos aqui a expressão que permite a gente calcular a distorção em planos inclinados quaisquer, okay? Ou seja, a equação que permite a gente calcular aqui o gama xy linha. E aí o que a gente faz? Vamos derivar essa equação em relação a θ, vamos igualar a zero e vamos, né, obter uma expressão resultante que vai permitir a gente calcular essas direções particulares, né, que vão resultar as distorções máxima e mínima, né, ou seja, as distorções também principais. Então, para isso, derivando esse primeiro cara aqui, ó, esse cara é constante, derivada de seno é cosseno, vezes o derivado de quem está ali dentro aparece o 2, derivada de cosseno é menos seno, vezes a derivada de quem está lá dentro aparece esse 2. Então, manipulando algebricamente esse carinha aqui, a gente observa, né, que as direções onde as distorções apresentarão valores extremos é dado por essa função, né, o tangente de 2θ é igual a y menos yx sobre gama xy. Tá? Então, da mesma maneira, a função tangente, existem dois ângulos defasados de 180 graus que resultam no mesmo valor de tangente. Como o nosso operador aqui, ó, ele é 2θ, tá? Então existirão, como solução do nosso problema, dois ângulos θ, cuja defasagem é 90 graus. Né? E que esses dois ângulos, ou essas duas direções defasadas de 90 graus, nós observaremos a atuação das distorções máximas. Ok? Se nós substituirmos esses dois ângulos θ, solução aqui, ó, dessa equaçãozinha, na expressão que permite a gente calcular o gama xy linha, a solução, né, dessa operação resulta a última equação que está aqui embaixo, né, na tela de vocês, ou seja, gama xy máximo sobre 2 é igual a raiz de εx menos εy sobre 2 ao quadrado mais gama xy sobre 2 ao quadrado. Tá? Aqui, uma vez mais, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a semelhança de formato, né, da equação ou da semelhança da formulação em si entre o problema de deformação com o problema da tensão, ou quando nós comparamos, né, a análise das tensões com a análise das deformações. A gente vê que o formato das equações é muito, muito parecido, tá? O que facilita muito a nossa compreensão sobre o problema. Né? Ok? Então aqui, ó, existem duas coisas interessantes, né, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Na verdade, 4 coisas interessantes, 2 aqui e 2 no próximo slide. A primeira delas faz referência às direções, né, onde as deformações são principais e as direções onde as distorções são de valor extremo. Tá? É a primeira equação mostrada na tela de vocês. Ela permite a gente determinar as direções principais ou as direções onde as deformações normais apresentam valores extremos. Já a segunda expressão aqui, ó, do lado direito da sua tela, ela permite que a gente determine as direções onde as distorções apresentarão valores extremos. Quando a gente compara uma com a outra, a gente vê que o segundo membro dessas equações são muito semelhantes, né? Então, a gente percebe aí que uma é menos o inverso da outra, ok? Então, basta você dar uma olhadinha aí, ó. Então, se eu pegar esse segundo membro dessa primeira equação, inverter ele e multiplicar por menos 1, eu obtenho o segundo membro da segunda equação. Então, qual que é a conclusão disso aí? A conclusão é que existe uma defasagem entre o ângulo θ que sai daqui e o ângulo θ que sai daqui, que é de 45 graus. Tá? Então faça um teste aí, ó, na sua calculadora enquanto você está vendo o vídeo. Tá? Então, ó, digamos que esse termo aqui, ó, da primeira equação, digamos que essa divisão aqui resulte o valor meio. Quando nós fizermos o arco tangente dividir por 2, então o resultado disso aí dá 13,28 aproximadamente. Então, se esse primeiro termo aqui, ó, deu meio, então quer dizer que esse segundo termo aqui vai dar
o inverso dele negativo, ou seja, menos 2. Então, se eu fizer o arco tangente de menos 2 e depois dividir esse resultado por 2, nós vamos obter algo aí de em torno de menos 31,72. De tal maneira que quando, né, eu somo, né, esses dois arcos de ângulo, né, de 13,28 mais 31,72, essa soma dá 45 graus. Ok? Então, o interessante é que entre as direções que resultam as deformações máximas de mesma natureza, a defasagem entre, né, os eixos ela é de 90 graus. Né? Então, ou seja, esse primeiro carinha aqui resulta dois ângulos θ defasados de 90 graus, que conduzem à atuação das direções, né, de deformação principal. Já esse segundo carinha também resulta dois ângulos θ defasados de 90 graus, onde, né, eu consigo posicionar sistemas de coordenadas defasados com esses 90 graus, onde eu vou observar as distorções máximas. Além disso, entre esses sistemas, né, ou entre essas duas descrições de eixos coordenados, a defasagem ela é de 45 graus. Ok? Então, se eu tiver um sistema de coordenadas onde eu observe as deformações principais, se eu girar esse carinha de 45 graus, né, o meu sistema de coordenadas vai descrever um plano onde a distorção ela é máxima. Ok? Se eu pegar esse mesmo plano e girar mais 45 graus, o meu sistema de coordenadas descreverá, né, direções onde as deformações normais serão principais, ou seja, máxima e mínima. E aí, se eu continuar isso aí, né, girar mais 45 graus, né, o meu sistema de coordenadas descreverá distorções máximas e, assim, a cada 45 graus de giro, ou a cada 45 graus de defasagem, nós observaremos deformações de valor máximo, né, ou deformação normal ou distorção. Além disso, né, eu não vou demonstrar isso aqui nesse vídeo, mas você pode checar isso aí nos exercícios, né, que nós vamos resolver, esses dois pontos que eu vou comentar. É que nos planos onde as deformações normais são principais, as distorções são nulas. Tá? Já nos planos onde as distorções são máxima, as deformações normais são iguais às deformações normais médias, calculadas por meio dessa equaçãozinha que está aqui embaixo. Certo? Aí você fala para mim, Edson, mas espera aí, isso que você está falando é muito parecido com a análise de tensões. Lá nas tensões você não tinha dito que no plano onde as tensões normais são principais, as tensões de cisalhamento são nulas. Já nos planos onde as tensões de cisalhamento são máximas, as tensões normais são iguais às tensões médias. Isso mesmo. Aqui a conclusão ela é a mesma, né? Ou seja, nos planos onde as deformações normais são principais, as distorções são nulas, e nos planos ou nas direções onde as distorções são máximas, a deformação normal é igual à deformação normal média. Ok? Então, em resumo, né, para as deformações normais, a gente calcula as direções principais através dessa equação aqui, através desse arco tangente de 2θ, igual a gama xy, εx menos εy. E a intensidade, né, das deformações normais nessas direções dadas ao longo das direções principais é essa que está mostrada através dessa equação aqui. Ok? Já nas distorções máximas, as direções de atuação das distorções são dadas através desse arco tangente de 2θ εy menos εx dividido por gama xy, enquanto que, né, a intensidade da distorção é dada pela operação desses termos dentro da raiz, né, que dependem exclusivamente das componentes de deformação dadas em um sistema de referência conveniente ou no sistema de referência pai. E aí nós sabemos, né, que nas direções onde atuam as distorções máximas, a deformação normal é a deformação média. Já nos planos de atuação das deformações normais máximas, a distorção ela é nula. Okay? Então essa conclusão aqui ela é a mesma
daquela que nós tínhamos lá no problema da análise das tensões. Inclusive, o formato das equações é muito, muito parecido. Tá? Dessa maneira, você pode até associar, né, dizendo, olha, as deformações principais, elas são dadas pela deformação média, mais ou menos esse termo aqui, ó, dentro da raiz. Ou seja, se eu pegar a deformação média, mais ou menos a distorção, né, máxima sobre 2, eu tenho as deformações principais. Então isso aqui ajuda a gente a, primeiro, né, associar as deformações com as tensões e depois associar, né, as deformações principais com as distorções máximas. Né, ajuda a gente a entender melhor o problema. Tá ok? Então vamos fazer um exemplo simples para mostrar que, nesse caso, o problema, né, ele é muito fácil de ser resolvido. Então o exemplo diz o seguinte, ó, em um dado ponto material, pertencente a um problema de estado plano de deformação, ou EPD, o estado de deformação é definido como está mostrado aí, ó, o tensor de deformações, né, ou seja, deformação normal εx menos 350, 10 a menos 6, nas distorções de 80, 10 a menos 6, e o y 200, 10 a menos 6. Então, nesse problema, o tensor de deformações foi um dado inicial, né, um input do problema. Mas nós poderíamos usar aquela mesma estratégia que nós usamos no vídeo passado, ou seja, através de leituras de extensômetros, para que a gente pudesse, né, levantar o estado de deformação e, a partir disso, fazer a análise dele, que é o que a gente vai fazer na sequência. Ok? Então, a primeira coisa, se eu conheço quais são as componentes do estado de deformação, podemos calcular as deformações principais através daquela formulinha, né? Ou seja, εx mais εy sobre 2, mais ou menos εx menos εy sobre 2 ao quadrado, mais gama xy sobre 2 ao quadrado, esse cara todo dentro da raiz. Quando nós operamos, fazemos essas continhas, nós vamos descobrir que o ε1, ou seja, a deformação principal máxima de alongamento, ela é 2,0289 10 a menos 4, e que a deformação ε2, ou seja, a deformação máxima de compressão ou mínimo encurtamento, ele é o dado por 3,5289 10 a menos 4. Ok? Então agora já temos quais são as duas deformações principais, temos que encontrar em quais direções elas atuam. Para isso, nós utilizamos aquela expressão do tangente de 2θ, que é dada por gama xy, εx menos εy. Ok? Então, dessa maneira, nós operamos aqui o arco tangente, né, e dividimos por 2. Então, nós obtemos inicialmente o ângulo θ1, que eu estou colocando o índice T, para indicar um θ1 tentativa para a gente aqui. Porque não necessariamente nessa inclinação ou nesse giro nós iremos observar, né, a atuação da deformação principal ε1. A gente faz esse cheque na sequência. Tá? Então, por isso que ele é um tentativa. Então, esse 1 que aparece aí, ele indica apenas que é o primeiro dos ângulos, né? Não necessariamente o ângulo onde atua o ε1. Da nossa análise anterior, nós havíamos descoberto, né, pelo menos intuitivamente concordamos com isso, de que a defasagem de ângulo existente entre os planos, né, onde atuam as deformações principais é de 90 graus. Então, a segunda direção tentativa, o θ2t, ele é dado, né, pelo menos 4, 13,79 mais 90 graus. Ok? Então, tranquilo até aí, ó. Então, como que eu faço agora para atribuir as direções? Né, eu já sei quais são as duas deformações principais e já sei quais são as duas direções principais. Mas qual deformação atua em qual direção principal? Isso é o que nós vamos descobrir aqui. Para isso, nós resolvemos, né, o problema considerando a expressão do epsilon x', né, e vamos operar ela aqui considerando, por exemplo, esse primeiro ângulo aqui, ó,
de menos 4,1379. Quando nós calculamos a expressão do εx' para esse ângulo particular, nós observamos que, né, a deformação atuante nesta direção de menos 4,1379 é a deformação principal ε2. Ok? Então, dessa maneira, nós já conseguimos fazer a atribuição das deformações, de tal maneira que no ângulo, né, de menos 4,1379, nós vamos observar a atuação do ε2, então por isso que ele recebe aqui, né, um θ de ε2, enquanto que na direção de 85,8621 nós observaremos a atuação da deformação principal ε1. Tranquilo até aqui, pessoal? Tá? Então, ou seja, calculamos as deformações, calculamos as duas direções e fizemos a atribuição das direções. Já para as distorções máximas, o caminho é o mesmo, né? Então, ou seja, nós vamos tomar a expressão que permite a gente calcular a distorção máxima, que é γxy máximo sobre 2, que ela vai ser εx menos εy sobre 2 ao quadrado, mais γxy sobre 2 ao quadrado, isso tudo dentro da raiz. Nessa solução, eu coloquei mais ou menos no valor dessa raiz, pelo fato, né, do valor que está aqui dentro ele resultar sempre positivo, né, o resultado dessa raiz aqui, ok? Então, o que nós temos que checar agora é, como existem dois valores, né, um de distorção máxima e um outro de distorção mínimo, ambos iguais em módulo, né, mas diferentes em termos de sinais, o que nós temos que fazer é atribuir a direção de atuação deles, né? Ou seja, em qual inclinação eu vou observar a distorção máxima e em qual inclinação eu vou observar a distorção mínima. Tá? Para fazer isso, aqui na resolução, eu optei por usar o fato, né, de que as direções principais estão defasadas de 45 graus em relação às direções de atuação das distorções máximas. Ok? No entanto, apesar de eu ter resolvido ou utilizado essa estratégia aqui na solução, eu gostaria que vocês calculassem esses ângulos aqui, ó, o θ1 tentativa e o θ2 tentativa, utilizando a expressãozinha que nós obtivemos anteriormente nesse vídeo, ok? Só para vocês terem a confiança de que aquele equacionamento funciona, tá bom? Então, se eu tomar a direção de atuação da distorção, o ângulo de atuação da deformação maior, né, ou seja, da deformação principal ε1, se eu somar 45 graus a ela, eu vou obter um primeiro ângulo tentativa ou uma primeira direção tentativa, no qual, né, ao longo dessa direção, nós observaremos a atuação de uma distorção máxima. Da mesma forma, eu posso obter uma segunda direção de atuação de distorção máxima, tomando, né, a direção de atuação da deformação principal ε2 e eu somo 45 graus. Tá? Então, com isso a gente obtém esse θ2 tentativa. Tá bom? Então, se eu já sei quais são os dois valores de distorção máxima e já sei quais são as duas direções de atuação dessas duas distorções, o que nós fazemos agora é a atribuição, né, da deformação máxima ou mínima a sua respectiva direção de atuação. Para isso, basta que a gente calcule, né, ou basta que a gente efetue a operação considerando a expressão do γxy', que vai ser menos o εx menos εx menos εy sobre 2, seno de duas vezes o ângulo θ, nesse caso especial eu considerei o ângulo θ1 tentativa, mais distorção sobre 2 cosseno de duas vezes o ângulo. Tá? Quando nós fazemos esse cálculo aqui, a gente vai descobrir que a distorção ela é menos, né, o valor que nós obtivemos aqui de dentro da raiz. Tá, ok? Então, se nós pegarmos aqui, né, daquele plano ou daquele sistema de referência XY e eu girar o eixo X' de 130,8621 graus, né, ou seja, se a defasagem de X para X' for o ângulo θ1 tentativa, naquele plano nós observaremos a distorção mínima, tá bom? Da mesma forma, ou de maneira complementar,
Se eu girar, né, esse ângulo ou fizer a defasagem de x com x' de 40,8621 graus, eu observarei uma direção onde a distorção ela é máxima, ou máximo positivo, obviamente. Tá ok? Então, é o que está mostrado aqui, né? Ou seja, o θ de gama 1, ou seja, o ângulo onde a distorção ela é máxima, passa a ser 40,8621, e a direção, ou o θ, onde eu vou observar o gama mínimo, ou a distorção menor, ele é 130,8621. Tudo bem? Lembrando sempre que nos planos onde as deformações normais são principais, as distorções são nulas. Nos planos onde as distorções são máxima ou mínima, as deformações normais são dadas pelas deformações normais médias, que é isso que nós estamos calculando aqui, tá bom? Então, se eu quiser fazer uma representação do tensor de deformações para um ponto material, considerando diferentes sistemas de coordenadas, nós devemos utilizar esses valores aqui para indicar os valores extremos, né? Tanto de deformação normal quanto de distorção. E isso é o que está mostrado aqui nesse slide, né? Então, se eu considerar aqui, ó, a representação do tensor de deformação, considerando que o giro, né, ou a defasagem de ângulo entre x e x' é de 85,86,21 graus, eu consigo caracterizar o tensor das deformações como está mostrado aqui, né? Ou seja, eu vou ter na direção x' a deformação principal maior, na direção y' a deformação normal menor e, claro, né, distorções nulas. Por outro lado, se eu escolher para a representação aqui, né, do problema o ângulo θ de gama 1, ou seja, 40,8621, eu caracterizarei, né, o tensor das deformações como está mostrado aqui. Ou seja, as deformações normais são iguais às deformações normais médias, nas direções x, x' e y', e as distorções para esse ângulo particular são iguais às distorções máximas, tá bom? Se eu tomar o ângulo de 130,8621, ou seja, uma defasagem de 90 graus, eu vou observar uma direção onde as distorções serão mínimas, tá? Então, para esse ângulo ou para essa orientação de 130,8621, as deformações normais continuarão sendo esse menos 75, 10 a menos 6, porém, as distorções serão menos esse 5,557910 a menos 4. Tá ok? Tranquilo até aqui? Fácil, né? Então, ó, no próximo vídeo, nós vamos discutir um pouquinho sobre a representação gráfica do estado de deformação e também um pouquinho sobre problemas tridimensionais. E com isso nós conseguimos fechar o conteúdo do capítulo 24. Ok? Peço a vocês que deem uma lida na apostila, no capítulo 24, e deem uma olhada nos exercícios resolvidos nesse capítulo, enquanto isso aí. Ok? Muito obrigado, até a próxima.